Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem aqui na Escola de Direito Criminal e eu quero conversar com você sobre um tema relevantíssimo para a sua prova para a Polícia Militar. Vamos falar sobre as prisões cautelares no processo penal militar, que no Código de Processo Penal Militar trazem a seguinte denominação, joga aí na tela, olha lá. Medidas preventivas e assecuratórias que recaem sobre pessoas. E quando nós falamos a respeito delas, as medidas preventivas e assecuratórias que recaem sobre as pessoas, nós estamos nos referindo à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à menagem. Essa medida de natureza cautelar que incide sobre a pessoa e que é uma particularidade do processo penal militar que você não encontra no processo penal comum. Então, a partir de agora, tudo o que você precisa saber de prisão cautelar para a sua prova para a Polícia Militar. Joga aí na tela, vai lá. Muito bem. Como eu havia já adiantado, as medidas preventivas e assecuratórias que recaem sobre as pessoas são a prisão em flagrante, prevista no artigo 243 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva, artigo 254 e seguintes, e a menagem, artigo 263 e seguintes. Vamos voltar a nossa atenção para cada uma destas medidas cautelares para que você possa ter a correta compreensão dos institutos processuais. Então, joga aí na tela. Vamos embora. Muito bem. Antes, no entanto, é preciso beber do texto constitucional, porque a Constituição Federal ela condiciona a aplicação da legislação ordinária a partir da identificação dos seus princípios, princípios estes que regem, por certo, também a legislação processual penal militar. E nos interessa, em especial, o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que eu leio para você agora e você acompanha aí na telinha. Vai lá. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Pois bem, o artigo 5º, inciso 61 da Carta Magna da Constituição Federal precisa ser interpretado de acordo com a alteração promovida recentemente em 2019, acerca da possibilidade de decretação de prisão administrativa, prisão decorrente de transgressão disciplinar. Deixa eu salvar aqui para você não se esquecer com a canetinha chamadora de atenção do Milhomem. Olha, o artigo 5º, inciso 61, faz alusão à chamada prisão por transgressão militar. Prisão por transgressão militar. Em outras palavras, deixa eu trocar aqui para nossa canetinha, a chamada prisão disciplinar. Professor, e pode prender alguém não pela prática do crime, mas sim pelo fato de não ter cumprido com o regulamento de disciplina do Exército, que é subsidiariamente aplicado às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares? É isso que eu te mostro agora. Se pode ou não pode decretar a prisão administrativa, portanto, sem a prática de crime do policial militar. Joga aí na tela, vai lá. Olha, em dezembro de 2019, no finalzinho de dezembro de 2019, editou-se a Lei número 13.967, Lei 13.967, que altera o Decreto-Lei 667 de 69. O Decreto-Lei 667 é aquele que estabelece e regulamenta o funcionamento das polícias militares e corpos de bombeiros militares. E é importante a alteração que foi promovida com a Lei número 13.967 de 2019. Eu te mostro agora a redação atualizada. Presta bastante atenção, tá? Joga aí na tela, bora! Artigo 18. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica
que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observados, dentre outros, os seguintes princípios. Atenção, hein? Dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade e, olha só, o inciso 7º, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Vou chamar aqui a canetinha chamadora de atenção do milhomem. Vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. Não se admite, em razão da alteração promovida no Decreto-Lei 667, pela Lei nº 13.967 de 2019, a prisão disciplinar do policial militar ou do bombeiro militar. Importante alteração, promovida no finalzinho de 2019, em dezembro de 2019, que é uma medida que tem sido contestada, mas que não foi alterada e que, portanto, prevalece como proibida, tá bom? Não se admite a prisão disciplinar. É dessa maneira que você deve, portanto, interpretar o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que faz alusão à possibilidade da prisão por transgressão disciplinar. A Constituição Federal, com a redação de 1988, deve ser interpretada em face da Lei 13.967 de 2019, que já não mais admite a prisão disciplinar, a prisão por transgressão militar ou transgressão disciplinar. Essa é a última forma. Guarde essa informação, porque eu tenho absoluta certeza que ela será cobrada na sua prova para a Polícia Militar, seja para soldado, seja para aspirante a oficial. Então, bora continuar. Joga aí na tela. Boa! Superando, então, esse importante ponto, vamos à análise do artigo 223 do Código de Processo Penal Militar. O artigo 223 traz a seguinte redação: a prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior, ou, se igual, mais antigo. Hierarquia e disciplina são princípios basilares da atividade militar em nível federal e estadual. Você sabe disso ao lidar com o direito castrense. A hierarquia representa o cumprimento de ordem sem contestação, quando essa ordem não é manifestamente ilegal e quando proferida de autoridade militar de posto ou graduação superior àquele que cumprirá a ordem. A disciplina, por sua vez, é o cumprimento de todo o regramento administrativo e também normativo, legal, portanto, fazendo com que o militar disciplinado seja o militar que cumpra as regras. A hierarquia e a disciplina atingem diretamente a atividade fim do militar e, inclusive, regem o processo penal militar, razão pela qual, quando nós tratamos da prisão cautelar no processo penal militar, não se pode esquecer dessa prevalência da hierarquia no tocante à possibilidade de prisão de um suspeito da prática delitiva, dentre as hipóteses previstas em lei, prisão em flagrante, cumprimento de mandado de prisão preventiva, ou homenagem, se não por militar de graduação superior àquele que está sendo preso, graduado, ou de posto superior àquele que está sendo preso, oficial, portanto. Então, fique de olho no artigo 223, numa regra que vem sendo aplicada desde a definição do encarregado do inquérito policial militar, que você já sabe,
só pode ser o oficial da ativa de posto superior àquele que está sendo investigado. Transporte essa regra hierárquica para a prisão e você também terá como consequência a necessidade de observância da hierarquia entre quem está sendo preso e quem está dando a voz de prisão ou cumprindo o mandado judicial de prisão. Beleza? Ou de homenagem. Então, joga aí na tela, artigo 223 do Código de Processo Penal Militar. De novo, só para fixar na sua cabeça, a prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior. Quando eu falo em posto, troca a caneta aí, milhomem. Eu me refiro a oficial. E quando eu falo em graduação, obviamente, aqui é redundante, eu me refiro ao graduado, que vai de soldado a subtenente, passando por cabo e sargento. Beleza? Tá explicado. Vamos à nossa próxima questão, agora para tratar especificamente de uma medida cautelar em especial, ou medida assecuratória que incide sobre a pessoa no processo penal militar, que é a prisão em flagrante. A situação de flagrância é aquela onde se identifica que o crime está acontecendo, acabou de acontecer, o cidadão suspeito da prática criminosa está sendo perseguido logo após a prática delitiva ou é encontrado em situação de posse de elementos que o vinculem à prática delitiva. A doutrina faz a classificação da prisão em flagrante próprio, impróprio e presumido. E essa classificação você vai identificar no Código de Processo Penal Militar. Agora, comigo, joga aí na tela, vai lá. Muito bem. Olha lá. O Código de Processo Penal Militar, no seu artigo 244, traz a seguinte redação: considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo. As hipóteses são as hipóteses do flagrante próprio. Está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo. A linha C do artigo 244 traz a previsão do flagrante impróprio. Considera-se em flagrante delito aquele que é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor. E, por fim, na letra D, a linha D do artigo 244, nós encontramos o flagrante presumido. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Esse é o flagrante presumido. As hipóteses são idênticas às hipóteses elencadas no artigo 302 do Código de Processo Penal comum, portanto, que prevê a possibilidade de prisão em flagrante, seja do flagrante próprio, seja do flagrante impróprio, seja do flagrante presumido. No tocante às hipóteses legitimadoras, autorizadoras da prisão em flagrante, não há distinção entre a legislação processual penal comum e a legislação processual penal militar. Beleza? Joga aí na tela, vamos lá. Muito bem, eu fiz aí um quadrinho para que você não se esqueça a respeito da prisão em flagrante, que pode ser classificada de acordo com a doutrina em flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. A linhas A e B, a linha C e a linha D do artigo 244 do Código de Processo Penal Militar. Agora, preste bastante atenção. Vamos falar sobre um procedimento que foi introduzido na legislação processual penal comum com a entrada em vigor do pacote anticrime. Eu me refiro à audiência de custódia prevista na Lei nº 13.964 de 2019, que entrou em vigor no comecinho do ano de 2020. A audiência de custódia é procedimento reservado à pessoa que é presa em flagrante delito, onde se assegurará a análise dos seus direitos e garantias fundamentais quanto à preservação da sua integridade física e psíquica a partir da realização da prisão em flagrante e se analisará a necessidade da sua manutenção em custódia cautelar.
Na hipótese da desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, da prisão cautelar, haverá a possibilidade da substituição da prisão cautelar pela liberdade provisória, que virá acompanhada de outras medidas que reforcem essa garantia do juízo quanto a, digamos, um padrão de comportamento que colabore com a justiça militar. Por outro lado, em se identificando a hipótese de necessidade da prisão cautelar, haverá então a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suma, essa é a essência da audiência de custódia, que encontra regulamentação no Código de Processo Penal comum e que é aplicada por analogia ao Código de Processo Penal Militar. Vamos dar uma olhada? Joga aí na tela, vai lá. O artigo 310 do Código de Processo Penal traz a seguinte previsão: após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, primeiro, relaxar a prisão ilegal. Primeira alternativa, o relaxamento da prisão ilegal se dá diante da verificação da ilegalidade da prisão em flagrante. Ou seja, no caso do militar, a ilegalidade decorre da prisão em flagrante sem que se verifique, no caso em concreto, qualquer ou quaisquer das circunstâncias elencadas no artigo 244 do Código de Processo Penal Militar. O cidadão não estava cometendo o crime, não tinha acabado de cometer o crime, não foi perseguido logo após o cometimento do crime, nem foi encontrado com objetos, bens ou, de qualquer forma, estava vinculado à prática dessa conduta delitiva. Diante da ilegalidade, a hipótese não é de concessão de liberdade provisória, mas sim de relaxamento da prisão em flagrante. Se, no entanto, a prisão é legal, foi realizada nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal Militar e não há a necessidade de manutenção da prisão cautelar enquanto se apura a responsabilidade penal do militar, então a gente tem a hipótese do inciso 3º. E o inciso 2º traz a situação contrária, ou seja, de constatação da necessidade de manutenção da custódia cautelar, porque dessa maneira se assegura a colheita ordenada de provas, de forma a que o suspeito da prática delitiva não atrapalhe a instrução do processo. Dá uma olhada. Inciso 2º. O juiz poderá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou, inciso 3º, que é a hipótese justamente de desnecessidade de manutenção da prisão cautelar, joga aí na tela, o juiz então poderá conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, meu amigo, minha amiga, não se esqueça. O procedimento de audiência de custódia, previsto no Código de Processo Penal, regulamentado no artigo 310, com a redação que lhe dá o pacote anticrime, se aplica também aos crimes militares, praticados por policiais militares e bombeiros militares, tá bom? Não se esqueça, beleza? Então, espero que você esteja gostando, porque essa é a primeira parte da nossa aula a respeito das prisões cautelares no processo penal militar. Tudo que você precisa saber a respeito da prisão cautelar no processo penal militar para o seu concurso da Polícia Militar. Daqui a pouco eu volto com mais matéria, mais conteúdo de prisão cautelar para você no processo penal militar. É a parte 2. Eu te aguardo, hein? Valeu!